Fala, empreendedor! Cara, o assunto dessa semana está muito legal. Hoje nós vamos falar sobre Patient Experience, sobre a experiência do cliente. Tem umas coisas bacanas que eu quero te contar aqui, alguns pilares fundamentais para você pensar, para você considerar na hora de estruturar uma experiência fantástica para o seu cliente. Tá afim de saber mais? Então vai lá, se prepara, porque tem muita coisa aqui para eu te contar hoje. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso daí. Hoje como eu falei, nosso assunto está muito bacana, vamos falar sobre a experiência do cliente. Antes de começar hoje, eu queria, na verdade, fazer um agradecimento. Eu queria agradecer um áudio muito legal que a Daniele Maia mandou para mim. Eu fiquei muito feliz, Dani, com o seu contato, pelo seu depoimento aí. Obrigado, né, pelo seu tempo, pelo seu carinho, né? E eu quero compartilhar com vocês. Ouve aí o que a Daniela falou. Plínio, aqui é a Daniele Maia. Estou deixando esse áudio para agradecer muito pelo podcast. Eu conheci você pelo dentista empresário do Eduardo Picanso e desde então, assim, foi uma aula incrível. Todas as aulas que eu assisti do curso foram incríveis e eu comecei a seguir o podcast e eu baixei todos os teus episódios, os 100 episódios. Eu já mandei alguns episódios em grupos de colegas dentistas, encaminhei, falei do teu podcast, assim, eu divulgo bastante, porque eu acho muito rico, muita informação, é um curso completo. Eu aproveito porque eu tenho que caminhar com o meu cachorro todo dia, então todas as caminhadas são com fone de ouvido e ouvindo o teu podcast. Todas as caminhadas têm aprendizado. É muito bom. E quero muito agradecer por tanto esforço, tanta pesquisa que é necessária para fazer cada episódio desses. Acho maravilhoso, acho que todo colega tem que ouvir, porque são coisas de minutos que podem mudar toda a gestão. E a voz está meio tremida porque estou caminhando com o cachorro e agora, em vez de estar ouvindo o podcast, estou te mandando esse áudio. Vou divulgar no meu Instagram, porque eu acabo fazendo bastante divulgação pelo WhatsApp. E não te seguia no Instagram, acabei de começar a seguir. E vou divulgar pro pessoal, porque todo mundo tem que saber. Um abraço, continue que eu tô por aqui. Legal, Daniele, mais uma vez, né? Você viu? Olha, tem gente que já contou para mim aqui que ouve o podcast lavando louça, fazendo ginástica, na academia, agora passeando com o cachorro. Essa foi legal também, eu não tinha ouvido ainda. Muito bom, obrigado, Daniela, por compartilhar, né? Por esse carinho de entrar em contato, por falar para outras pessoas também a respeito do podcast Consultório Empresa. Valeu, viu? Valeu. Bom, vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é falar sobre a experiência do cliente. A experiência do cliente, ou como nós vamos chamar aqui, porque é uma terminologia internacional de Patient Experience, né? A experiência do paciente, né? Esse assunto é um assunto muito legal, muito complexo, tem muitas variáveis, muitas coisas para serem consideradas, mas muitas mesmo. Eu separei para hoje, para essa nossa provocação de hoje, alguns pontos que são, na minha opinião, essenciais para estruturar, para que você possa estruturar um projeto para você efetivamente de construir uma experiência fantástica, de fazer o over-delivery, fazer o seu paciente falar, uau, que legal, que bacana, essa clínica é diferente realmente, gerar uma experiência para o cliente. Eu acho que você consegue perceber que quando eu falo de experiência do cliente é fazer com que o ato da prestação do serviço, ou todos os contatos que tem com você de alguma forma, que ele fique encantado.
Assim como quando você vai comprar uma refeição num restaurante ou um curso de inglês em algum lugar, tem um processo todo que é receber aquilo, que é o contato antes, o durante e o depois, é receber tudo aquilo, faz parte da experiência. Por exemplo, no restaurante, não é só o fato da comida ser boa ou não. A experiência conta tanto ou mais, né, do que a própria comida. Se o garçom é estúpido com você, por exemplo, se ele é indiferente, se erram sua conta, se sujam sua roupa enquanto te servem, se o lugar é muito barulhento, tudo isso faz você nunca mais voltar lá. E não tem nada a ver com a qualidade intrínseca do alimento, mas tem a ver com a experiência que você vivenciou. Tá entendendo? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a experiência do seu cliente, do seu paciente, da pessoa que passa aí, que entrega o seu viver para você, no sentido saúde, para você recuperar, tá bom? Vamos falar de alguns pontos importantes, então, que eu quero que você considere. O primeiro ponto que você vai considerar ao montar o seu projeto aí de PX, né, de Patient Experience, o primeiro ponto que eu quero que te chamar a atenção é a oferta em si. A gente chama de oferta o produto que eu estou vendendo, né? Então, o exemplo que eu estava falando agora do restaurante é a qualidade da comida. No nosso caso, no seu caso como prestador de serviço, como médico, dentista, fisioterapeuta, o seu serviço prestado, a qualidade, a capacidade de resolver o problema, a capacidade de fazer uma coisa extraordinária, este é o primeiro ponto. Então eu quero dizer com isso que a experiência do cliente, ela engloba a qualidade do resultado. Então, para nós, na área da saúde, para você como profissional da saúde, se você tem tudo bonitinho, tudo gostosinho, cheirosinho, mas o serviço em si não resolve, a experiência que o paciente tem é eu passo em sessão, eu continuo indo lá há meses e nada resolve, nada muda. Então, a experiência, a comprovação que ele tem é que não funciona. Portanto, e acho que isso era óbvio para você, mas não custa a gente lembrar que o ponto central da experiência do cliente é o que a gente chama de oferta, ou seja, o seu serviço em si, é o resultado, a sua capacidade de gerar resultado. E agora vem um ponto adicional, o resultado percebido, porque tem resultados que você, como profissional da saúde, você viu por um resultado de um exame, por exemplo, mas o paciente não sentiu aquilo. Ele não percebe o resultado, não percebe o avanço daquilo que você fez. Então, também é importante, além de você conseguir o resultado, de você fazer com que o paciente, o seu cliente, vá percebendo essa evolução, que ele tenha clareza do quanto está dando certo a coisa, tá bom? Então, você tem que estruturar no seu projeto e pensar em elementos o que eu posso fazer para, de fato, fazer com que o meu cliente tenha resultado e perceba esses resultados. Esse é o ponto 1. Vamos ao ponto 2 dessa minha lista aqui. Nesse ponto 2 da experiência do cliente, eu quero chamar de momentos de contato ou pontos de contato. Momentos de contato, pontos de contato, diz respeito a todas as situações onde aquele paciente, aquele seu cliente, vai ter alguma interação com você ou com a sua marca. Então, toda vez que tem algum ponto de relacionamento, algum ponto de contato, né, que tem algum tipo de interação, ali são os momentos de contato ou pontos de contato, e cada um deles são extremamente importantes. Mesmo que alguns desses contatos durem segundos, aqueles segundos podem ser fundamentais, né? Um exemplo que eu gosto sempre de dizer, de contar para ilustrar, é, por exemplo, se você está fazendo uma viagem, né, uma viagem com a família, ou, enfim, aí você está voltando dessa viagem, você comprou coisas muito importantes, você comprou cristais, sei lá, e tem alguma coisa de cristal na sua mala. Então, em 2 segundos, você vê uma pessoa pegando a sua mala, né, da empresa, da companhia aérea, e tacando a mala e jogando de qualquer forma. O voo foi perfeito, você adorou a comida, você adorou os comissários de bordo, você adorou o comandante, mas aquela atitude de alguns segundos faz você talvez odiar aquela empresa. Pior, aí tem um próximo momento desse, um próximo ponto de contato, que é quando você fala com alguém da empresa, da companhia, você procura alguém e fala, poxa, olha o que aconteceu ali, quebraram os meus cristais porque eu vi a pessoa tratando a minha mala com desrespeito. E essa pessoa então tem uma nova oportunidade agora de consertar talvez o relacionamento e essa experiência, e ela diz, mas funciona assim, é assim mesmo, o senhor sabe como é que é.
Como é que você ia interpretar isso? Ou seja, aqueles 2 segundos que ele jogou a mala, mas esses 30 segundos que a pessoa ouviu sua história com desdém e deu esse tipo de resposta, faz você odiar toda a empresa. Faz você virar um cliente que é o antipaladino, que a gente chama de terrorista, que é o cliente que detesta aquela marca e começa a falar mal. Percebe? Então, momentos de contato são essas oportunidades que o cliente tem de interação com você, com a sua equipe, com qualquer pessoa que te represente. Quando ele vê um anúncio seu, de certa forma, isso já é um momento de contato. Quando ele entra no aplicativo seu, quando ele entra no seu site, como é que é a experiência dentro do seu site? A navegação. Como é que é essa experiência? Ele se perde lá, não entende nada? Essa experiência está contando também é um momento de contato. Como é que é o contato por telefone? Né? Deixa esperando, fica com barulho no fundo, a pessoa está rindo, está comendo. Como é que é o contato pelo WhatsApp? Né? Então, sua equipe faz contato pelo WhatsApp, responde no dia, responde 5 dias depois. Como é que funciona isso? Momentos de contato são fundamentais. E, obviamente, recepção, né? O ao vivo. Então, e com você e etc. Você entende, então, que tem vários momentos, várias circunstâncias desses contatos que são fundamentais. Às vezes a pessoa está na sala de espera, está tranquila, e a faxineira passa com a vassoura em cima do pé do paciente, um total desrespeito. É um momento de contato desastroso que pode gerar algumas outras consequências. Então, todos da clínica são responsáveis, são coadjuvantes desse processo de encantamento aí para gerar a experiência do cliente, tá? Bom, outro item que eu acho importante mencionar e que tem a ver com esse é o branding. O que é o branding? Neste caso, é um pedaço do branding só, na verdade, que é a reputação, que é o conceito da marca. Faz parte da experiência do cliente estar em um lugar onde aquela marca é respeitada, onde a reputação de onde eu estou é boa. Se eu estou numa clínica que eu já sei que tem má reputação, eu fico até acanhado de estar aqui. Se eu vou para uma empresa que ela não tem uma boa reputação, mas eu precisei vir, eu fico constrangido até de estar aqui e não vou contar para ninguém também, né? Ou seja, não vai gerar um boca a boca por mais que eu possa gostar de alguma coisa. Mas o pior fator é que o fato de ter uma marca ruim, um nome ruim, uma reputação ruim, olha que interessante isso, como funciona a mente humana, me predispõe a encontrar problemas também para confirmar a informação ruim que eu tenho ouvido falar a respeito daquela marca. Então a gente tem uma predisposição a encontrar e confirmar problemas. Se todo mundo está falando mal, eu devo encontrar problemas e razões para falar mal também. Então outro ponto importante para você gerar uma boa experiência para o cliente é você cuidar da sua marca, cuidar da sua reputação, cuidar do posicionamento estratégico que você tem. Então isso precisa fazer parte de um projeto quando você estiver falando do PX, né? Outro ponto importante para a gente trabalhar é definir métricas. O que é definir métricas? Como é que você vai medir? Como é que você sabe que eu sou um neurótico dos números, né? Você já sabe disso. Então, como é que você vai medir os resultados? Como é que você vai medir os resultados da experiência do seu cliente? Quais métricas? Então você pode usar, por exemplo, o NPS, Net Promoter Score, que é um formato onde você vai perguntar para as pessoas qual a probabilidade de 0 a 10 dela indicar a clínica para um amigo. E aí tem toda uma forma de medir isso. Talvez seja esse o formato que você vai usar, ou então você vai fazer outros tipos de pesquisa, outros tipos de perguntas. Mas o importante é que você tenha definido quais são métricas para você ver se o cliente está gostando ou não. Porque senão fica muito no achismo. Eu acho que está legal, eu acho que ele gostou, parece que sim, parece que não. Não é assim que funciona a gestão, você sabe disso. Então, uma coisa fundamental para você nesse seu projeto é definir métricas. Como que eu vou medir? Você fazer um parênteses aqui nessa nossa conversa. Você está vendo que hoje eu estou dando um panorama geral de um projeto que você pode montar com relação ao PX, com relação ao Patient Experience, né? A experiência do paciente. Eu não estou te falando qual ferramenta usa, o que você faz especificamente, não estou te dando receita pronta, estou te provocando a você pensar, estou te dando instrumentos para você estruturar o seu próprio programa, o seu próprio plano. Você já percebeu que é essa linha que eu estou usando hoje aqui com você, para que você tenha uma visão do todo, tá bom? Outro ponto importante que você tem que levar em conta também são os recursos. O que são recursos? Recursos é o cenário, a estrutura, são pessoas, equipamentos.
a experiência do cliente tem a ver com isso. Então, às vezes, está tudo certo no conjunto da obra, mas, por exemplo, você deixa ele sentado numa longarina de alvenaria, sei lá, se poderia chamar assim, e muito ruim, dura, que o assento é desconfortável pra caramba, né? Ou então, faz parte dessa estrutura você ter lá um sofazinho apertado e você tem 12 pessoas e as pessoas ficam aglomeradas uma com a outra, assim, grudando ombro a ombro. Você fala que desconfortável essa situação. Ou você está num lugar muito quente, ou você está num lugar muito gelado, sala de espera, por exemplo, sala de espera muito quente, muito gelada, com um cheiro estranho, uma iluminação ruim, barulhento, tudo isso, esses detalhes que a gente chama de sensoriais ou físicos aqui, de estrutura, o lugar, manutenção, ar-condicionado, está saindo um cheiro estranho do ar-condicionado, ele está muito barulhento, a parede tem mofo, todas essas coisas, esses detalhes, limpeza, né, de banheiro, enfim, contam muito para a experiência do cliente. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no nosso podcast, mas hoje eu estou te mostrando que isso é um dos elementos essenciais aqui de um programa de PX, tá bom? Bom, outro ponto importante aqui, estamos quase já finalizando para a estruturação dos 7 pontos. O sexto, então, é tempo. Tempo, Plínio? É, tempo. Porque um dos elementos importantíssimos da experiência do cliente é o tempo que ele demora para conseguir agendar com você, é o tempo que ele fica esperando em cada sessão, é o tempo de deslocamento, é o tempo total da execução do tratamento em si. Tudo isso conta, é o tempo para conseguir um resultado. Então eu faço um exame e para conseguir o resultado do exame demora 15 dias, enquanto outros lugares concorrentes levam 2, 3 ou sai o resultado na hora, né? Eu posso ter um lugar que para chegar é muito longe, ou seja, eu perco tempo para ir pelo deslocamento. Pode ser que o meu problema seja a sala de espera, né? Que o atendimento atrasa tanto que eu perco tempo com isso também. Pode ser que o tratamento seja, o que você propôs, o que está realizando, seja longo, um tratamento de 18 meses. Caramba, então também não é uma experiência agradável. Pode ser que cada sessão que tem coisas ruins ali duram muito, elas são muito longas. Ou ao contrário, uma consulta que eu queria um pouco mais de interação, a consulta tem 5 minutos, ou seja, o tempo foi insuficiente. Então tem que prestar atenção no tempo necessário e no tempo o mais otimizado possível, o mais adequado possível para cada etapa de todo o seu processo. Então cada momento da verdade, cada momento de contato, cada oportunidade de encantar o cliente tem que ser pensada sob o ponto de vista dele. E esse aqui então, o item tempo, é um dos itens mais importantes que tem na percepção do cliente com relação à experiência que você gera. Ir ao consultório, como que é a experiência de ir até lá? O profissional respeita, não respeita? Como é que funciona todo esse conjunto aí, né? Tem muitos mais elementos, mas eu estou aqui hoje colocando só alguns que eu chamo de mais importantes para você estruturar um projeto, tá? E o último que eu queria tratar hoje aqui, insistindo que tem muito mais do que só esses 7, é over-delivery. Over-delivery é o que eu posso fazer e vou fazer para encantar o cliente, para superar expectativas, para que ele fale, uau, você já me viu falando isso aqui várias vezes aqui para você. Então o over-delivery é entregar acima do esperado. Quando você entrega acima do esperado, muito acima do esperado, fica impossível aquele paciente não gostar, né? Ele te paga para receber 1 e você entrega 3. Faz sentido essa afirmação para você? Você consegue entender o que eu estou falando? Ele percebe muito mais valor naquele investimento. Ele tinha uma expectativa e você não só fez aquilo, mas você deu a mais, você caminhou uma milha extra com ele, você deu mais alguma coisa, você proporcionou situações melhores. Por exemplo, você é um dentista, você acabou acrescentando ali uma profilaxia ou um clareamento no final, né? Pode ser que você tenha feito o seguinte, você prometeu um tratamento em 12 sessões e conseguiu concluir em 10, por exemplo. Ou então se alguma coisa que a pessoa quer, um número grande de sessões, você fechou um pacote com 10 e aí você entrega 12. Entende? Que depende de cada caso, né? Você a pessoa vai fazer um canal,
vamos falar de odontologia de novo aqui, fazer um canal, e tratamento de canal ninguém gosta muito. Então ele tinha a expectativa que ia ser feito em 2 ou 3 sessões, e você faz uma sessão só de 1h30 e você finaliza. O paciente, uau, que bom. Então você entrega algo a mais do que você prometeu. Se você já prometeu fazer em 1h30, ele vai ficar feliz, só vai ficar feliz com o que você prometeu e você cumpre. Mas aqui eu estou me referindo ao que você realiza além do que você prometeu, além do que você vendeu, além do que você combinou. Então este além, cara, é muito importante. Então vamos repetir aqui, para você entender bem, do que eu estou falando hoje. Eu estou contando então que estes 7 elementos que eu trouxe para a nossa conversa de hoje são elementos que você vai precisar priorizar, vamos chamar assim, na configuração do seu projeto de PX, do seu projeto de experiência do cliente. Então o que você vai considerar? Vamos relembrar aqui? Você vai considerar a oferta, ou seja, a forma como você presta o serviço da melhor forma possível e que ele perceba valor nisso, ele perceba que o resultado está acontecendo, que você tenha o resultado e que ele perceba esse resultado. O item 2 é que em cada momento de contato, em cada ponto de contato, você cuide para ser da melhor forma possível, para que a coisa aconteça como deve ser, e de preferência melhor ainda do que deve ser. E nunca errando, como eu dei o exemplo da mala, do exemplo de um WhatsApp que não é respondido e por aí vai. Né? Então, cada oportunidade, cada pessoa da equipe, você e cada pessoa da sua equipe, lembrando que em cada um daqueles momentos críticos, você precisa pensar em como melhorar, todos os dias pensando em como vamos melhorar. Outro ponto que a gente mencionou foi então o branding, que é a reputação no seu projeto. O que eu vou fazer, o que você vai fazer para garantir e construir uma marca forte, um nome bacana, que as pessoas gostam, aquela clínica seja admirada, o nome é uma marca fantasia, mas que seja admirada, que as pessoas queiram ir lá, falem bem a respeito. Porque o contrário afasta muita gente e gera uma predisposição de coisas ruins, como você entendeu. Quarto ponto que a gente falou foram as métricas. Você precisa no seu projeto definir como vai medir tudo isso. Quais são as métricas essenciais desse negócio, né, para você ter certeza que está conseguindo evoluir em cada projeto, em cada pedaço do plano que você implanta. Então esse é um ponto importante aqui para você pensar. O quinto item que eu mencionei foi recursos. Estrutura, então aqui é quantidade de pessoas, quem é a pessoa na sala, elementos sensoriais, físico, manutenção das coisas, equipamentos, tudo isso conta para a experiência do cliente. Se é muito frio, se é sujo, tudo isso vai contar bastante. Tudo que for recursos envolvidos com a prestação do seu serviço, com a chegada do paciente, com a estada do paciente lá e por aí vai. Outro item que a gente mencionou então, o sexto item é o tempo, né? O tempo da pessoa é extremamente precioso. Valorize e respeite, por favor, o tempo das pessoas. Não perde o tempo das pessoas. Então, faz com que o tempo seja respeitado e que a pessoa te respeita de volta. Isso é muito legal, é um pacto quase que a gente tem que ter com os nossos clientes de modo geral. E o over delivery foi o 7º ponto que eu coloquei aqui, que é sempre entregar mais, fazer com que a pessoa fale, uau, isso aqui é muito bom. Show de bola? Gostou? Então monta o seu projeto, começa a desenhar ele, põe esses 7 pontos aqui no papel, começa a pensar, junta a sua equipe. E a minha sugestão é essa então para você, minha sugestão bônus para você, é que você junte a sua equipe, coloca todo mundo numa sala, fala para as pessoas, equipe, olha, o nosso desafio hoje, desliga o celular de todo mundo, fala, o nosso desafio hoje é desenhar aqui qual é a experiência ideal para o nosso cliente. O que a gente pode fazer em cada um desses elementos, o que a gente vai estruturar aqui para que os nossos pacientes todos fiquem encantados. E essa reunião todos participam. Participa a sua faxineira, secretária, recepcionista, profissionais que trabalham para você. A ideia é que todos possam opinar. Em clínicas grandes a gente faz até às vezes subdivisão em grupos para poder dar estas ideias. Às vezes você pode juntar 2, 3 pessoas e falar, olha, vocês, fica com a missão aí, vocês têm 15 minutos, meia hora para encontrar X ações, 10 ideias de como a gente vai melhorar o item tempo. Vocês aqui vão trabalhar aqui um tempinho, vocês ficam 15 minutos pensando em ações para melhorar os nossos recursos físicos e por aí vai. Ou vocês podem fazer todo mundo junto. Mas a ideia é que você tenha uma lista, que vocês saiam dessa reunião com uma lista de coisas práticas,
pragmáticas dentro do seu projeto para que vocês possam colocar em prática dali em diante. E deixa ter todas as ideias possíveis, porque essas ideias vindo da própria pessoa que vai prestar o serviço é muito importante para você, muito importante para a sua clínica, para o seu consultório. Mas, Plínio, meu consultório é pequeno, só eu e minha secretária. Tá bom, vocês dois se juntam, é mais fácil de juntar, tá certo? Se juntem ali, vão e pensam. E começa a ver o que eu posso fazer para realmente fazer uma experiência extraordinária para o meu cliente. Gostou dessa dica de hoje? Gostou desse podcast de hoje? Show de bola, né? Então eu quero que você faça o seguinte, se você gostou, me ajuda. Compartilha este conteúdo com outras pessoas, faz igual a Daniele, compartilha com outras pessoas, com os seus amigos e sempre tem alguém que pega aquele assunto, era o que ela precisava ouvir naquele momento e ela vai ficar grata a você porque você ajudou de alguma maneira, passando para ele esse conteúdo naquele momento e eu também vou ficar muito feliz. Daniele, você deve estar andando com o seu cachorrinho nesse exato momento. Abraço mais uma vez, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho. E a todos vocês que estão nesse momento aí, lavando louça, fazendo ginástica, sei lá, na academia, malhando, andando de bicicleta também já me contaram. Você que está aí curtindo o nosso podcast, maratonando ou não, a você meu forte abraço, meu muito obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio. Valeu!